Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. O Flamengo perdeu para o Del Valle de 1-0, jogando fora de casa, né? Em Quito, Equador, altitude de 2.850 metros de altitude. E será que o Flamengo consegue efetivamente reverter esse placar jogando no Maracanã? Com esse futebol que está apresentando? Mauro César Pereira e o craque Neto comentaram esse novo vexame, vamos dizer assim, né? Até o momento do Flamengo na Recopa, né? Será que o Vitor Pereira quis inventar na escalação? Será que é culpa da diretoria? Falta de planejamento? Então vamos embora reger mais um vídeo aí, né? De acordo com o craque Neto e o Mauro César Pereira comentando essa nova derrota e mais um gol que o Flamengo sofre, né? Pelo amor de Deus, meu filho. Vitor Pereira tá querendo cavar a cova dele, hein? Ou não. Então vamos embora pro vídeo aí. Se você for novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Já vai deixando o seu like aí para ajudar o canal. Crédito, deixar o canal da Jovem Pan Esporte e dos donos da bola, né, de São Paulo. Link na descrição como crédito. E vamos embora para o vídeo. O Flamengo perde mais um jogo aí. Quando você levanta os números e vê os números do Flamengo em jogos que não são pelo estadual, ou seja, jogos mais difíceis, o Flamengo não vem de um bom retrospecto nesse ano. Pelo contrário, são 10 gols sofridos pelo Flamengo em 4 jogos e também 3 derrotas. 3 derrotas, só tem a vitória contra o Al-Ahly, tá? Perdeu pro Al-Hilal, perdeu pro Palmeiras, perde agora pro Independiente del Valle lá no Equador, na altitude, e venceu o Al-Ahly. Então o Flamengo começa o ano aí, como começou ano passado também, eu tava relembrando aqui com o Vamp, com o Vanderlei, com o Fausto, começou o ano mal, mas também começou o ano mal no ano passado e acabou sendo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Boa tarde, velho Vamp, boa tarde, Fausto Favara, Mauro César Pereira, Vanderlei Nogueira. Mauro César Pereira, a atuação do Flamengo no primeiro tempo foi até razoável. Depois você acha que o time cansou? O grande problema do Flamengo é o físico, Mauro, ou não? A gente estava até conversando isso aqui, ou o time é lento mesmo? Porque o Flamengo ele fica devendo nessa questão física. E ontem, de novo, ela fez a diferença, né, Mauro? Eu acho que o jogo de ontem, assim, primeira coisa, eu acho que a pessoa tem que ser muito ingênua e iludida para achar que um time, qualquer time de futebol, que está mal, de um jogo para o outro vai jogar o fino da bola. Não existe isso. Ah, não, próximo jogo, não tem isso. Ah, de repente começa a jogar por música, não existe. O time que já vem mal desde o ano passado, terminou o ano se arrastando lá ainda com o Dorival, ele não vai jogar um grande futebol de uma hora para outra. O aspecto físico tem alguns detalhes que são importantes. Primeiro, né, esse trabalho vai fazer 2 meses, quando? Na semana que vem. Então tem aí 4, 5, 6, 7 semanas de trabalho, mais ou menos. Um pouco mais de 1 mês e meio. O preparador físico é dos tempos de Jorge Jesus, quando o time corria, voava e tal. Não deve ser mágico, né? Não vai fazer o time também entrar em forma rapidamente. Os jogadores não são muito questionados pela má forma física. Acho que essa recomposição defensiva é muito em função disso. O time não consegue pressionar no campo de ataque para recuperar a bola, oferece muito espaço para o contragolpe do adversário. Há uma dificuldade, né, dessa retomada, dessa recomposição. Isso é muito claro. Ontem isso aconteceu. O lance mais flagrante disso foi na jogada em que o Vidal tomou um cartão amarelo, que ele teve que fazer a falta, que ninguém voltou e o goleiro Ramírez demorou a repor a bola em jogo, ele correu com a bola na mão dentro da área, procurando o que fazer, aí recolocou em jogo e ninguém voltava, né? Aí o Vidal acabou fazendo a falta. O Vidal foi o melhor jogador do Flamengo, talvez até o melhor em campo, ele fez 7 desarmes, várias interceptações, ele comandou ali o setor, o que é um sinal muito claro desse problema do Flamengo. O jogador veterano, mais veterano, foi o cara que mais se destacou, inclusive no aspecto físico, conseguindo segurar ali as pontas, e se não fosse a presença dele, fatalmente o Flamengo teria um destino muito pior no jogo. Você pega os números do Pedro e do Gabigol, além dos gols que o Gabriel perdeu, o Pedro não jogou ontem. Não tem um desarme, não pressiona a bola, não pressiona o adversário, não atrapalha a saída de bola, não recupera uma posse, não funciona nada não funcionou com os dois em termos defensivos. Como assim defensivos? São atacantes. Sim, o time começa a se defender quando os atacantes trabalham para recuperar a bola, especialmente um time com as características desse. O Arrascaeta se arrasta em campo, continua querendo entender o porquê dele estar tão mal, né? Se ele estava tão bem na Copa do Mundo. Copa do Mundo não tinha pubs, não doía pub, doía nada. Quando o maluco lá, o Alonso, não escalava,
apanhava. Quando escalou, meteu 2 gols, jogou para chuchu, quer dizer, por que na Copa do Mundo estava bem? Isso foi agora em novembro, dezembro, e agora não está bem fisicamente. O que acontece com esse jogador? Isso não é questionado. Até o Vampeta lembrava aqui, antes de começar o programa, uma jogada que foi muito emblemática, chamou também muita atenção. Ele recebeu uma bola, ele tentou trazer para o lado direito, não passou ninguém para receber, até porque o Varela ontem foi um lateral zagueiro, jogou defensivamente, praticamente não apoiou, né? Jogou ali para proteger aquele lado. Era claro ali que a orientação era não conceder espaço por ali, até porque o time tem jogadores que correm pelos lados ali, o time do Del Valle, e ele não encontrou ninguém, ele não conseguiu prender a bola, ele não conseguiu dar um drible para encontrar uma solução. Os adversários cercaram, um deles foi lá, tomou a bola como se tirasse uma bola de uma criança, uma facilidade impressionante. Por quê? Porque fisicamente o cara não consegue aguentar o tranco e tudo mais. Tem o caso da altitude, é claro, quem joga na altitude precisa aproveitar oportunidades no primeiro tempo, quando você tem uma proximidade física entre as equipes. No segundo tempo, é claro que o visitante vai ter uma queda de rendimento, alguns atletas mais, outros menos. E o Flamengo teve chance no primeiro tempo, não aproveitou, especialmente a bola do Gabriel. Teve algumas jogadas também que não executou ali corretamente, tinha espaço para fazer algo melhor. Melhorou um pouco defensivamente, embora continue muito ruim em relação a outros jogos, o que é outro sinal de quão ruim o time está defensivamente. Agora, muitos erros, né? O gol foi um gol que o Carabarral cabeceou no meio dos 2 zagueiros, Fabrício Bruno e Davi Luiz. Ele tinha já dado uma cabeçada perigosa 5 minutos antes. A jogada se repete e os dois não conseguem impedir que o jogador do Del Valle faça o único gol do jogo. E o segundo tempo aí foram várias situações criadas, porque o time começou a ir além de chutes de média distância, porque começou a encontrar mais espaço. Mas um jogo como esse, você não pode perder a chance que o Flamengo perdeu no primeiro tempo, tinha que ter aproveitado uma delas para transferir a responsabilidade para o adversário. E essa questão física, não dá para só falar, não, o time está mal fisicamente. Por quê? O preparador é ruim? 19 ele era bom, agora é ruim. Qual é a responsabilidade dos jogadores? Mas o que acontece? Fica esse frenesi de apontarem só para o técnico. Claro que o técnico tem suas responsabilidades nisso tudo, é evidente. Mas será que é só culpa dele? Eles querem o quê? Demitir o Vitor Pereira e contratar, então, um mágico. Vai chegar um mágico que vai fazer tudo, todo mundo vai correr pra caramba, tudo. Ainda estão acreditando naquele papo de técnico motivador que chega para sacudir o elenco? Ainda acreditam nisso? Em 2023, pelo amor de Deus. Eu me recuso a aderir a um discurso tacanho como esse, tão ultrapassado. A questão é muito mais grave, é um time caro, é um time de jogadores de bom nível, de ótimo nível e que não consegue produzir. Agora, tem uns detalhes que me chamam a atenção. Por exemplo, semana passada foi um escarcéu danado porque contra o Volta Redonda, no Campeonato Carioca, no possante Campeonato Carioca, o treinador testou o Vidal e tirou o Everton Ribeiro. Aí o Everton Ribeiro entrou bem no jogo. Claro, ele entrou durante o jogo, jogou 30 minutos bem. Uma coisa é você começar a partida, outra é você entrar no segundo tempo e jogar meia hora. Depois ele até cai um pouco de rendimento, né? O fato do Vidal ter jogado como titular semana passada, na minha opinião, foi muito importante para ele ter o desempenho de ontem. Porque ele entrou, fez o papel que o técnico pediu. Foi um teste bom para ele. Para dar ritmo. Para dar ritmo também e entender o que o técnico queria dele ontem. Foi o melhor jogador do time. Ele deu uma coletiva falando que ia jogar mais ou menos 70 minutos antes do jogo. Ele deu uma coletiva, ele falou, deu uma entrevista. Eu estou pronto para jogar uns 70 minutos. Jogou o jogo todo. Jogou o jogo todo. Campo choveu o jogo todo. E ontem era um jogo que, se o Vitor Pereira tivesse mais autonomia, não é nem da diretoria, não. É da torcida e da mídia mesmo, porque qualquer troca que ele faz vira uma confusão. O Everton Ribeiro ficou fora de um jogo como titular, sendo que as partidas anteriores dele foram ridículas para um jogador do nível dele, muito mal. A do Al-Ahly foi constrangedora, lá no decisão de terceiro lugar, lá no Marrocos. Acabou o quarteto? Não acabou o quarteto, ele só mexeu uma vez. Ontem o jogo era muito mais para o Cebolinha do que para o Pedro. Um jogador mais rápido, um jogador mais incisivo, para poder fazer ali com o Gabigol uma transição ofensiva mais eficiente. O Pedro poderia ter ficado até no banco ontem. Mas se ele tira o Pedro, nossa, tirou o artilheiro da Libertadores. O Pedro não pegou na bola, gente. E além disso, sentiu lá uma lesão, uma dor, aliás, uma dor na virilha, e acabou saindo. Então você tem ali uma sinuca. Qualquer coisa que o treinador faça, ele vai ser criticado. Se ele tira alguém do quarteto buscando uma solução para aquela partida, ele vai ser criticado. Se ele não tira, por que não trocou? E você fica rodando em círculos. Agora é muita ilusão achar que um time vai melhorar de uma hora para outra. Acho que o primeiro tempo foi melhor do que os jogos anteriores. O time continuou com problemas, mas conseguiu levar perigo e não teve chances claras o Del Valle no primeiro tempo, de dentro da área. No segundo, sim. Aí você tem um aspecto físico, o time vai cair, agora o time tinha que ter aproveitado o primeiro tempo. O Gabriel, que vem tão bem nessa temporada, e o próprio Pedro tem ido muito bem nessa temporada com os gols, na verdade, no jogo de ontem, ele teve uma recaída, né? Ele perdeu um gol que não pode perder. Foram 2, na verdade, um ele estava impedido, não adiantaria nada, mas no outro, cara a cara. E o Santos também, você comentava aqui antes do programa sobre o Santos, uma falha que ele cometeu, pelo menos, foi num lance que o rapaz levou a bola com a mão, a jogada já foi invalidada, mas de fato, em alguns momentos, ele tem hesitado um pouco. Mas ainda assim, fez uma defesa difícil, pelo menos ali, no segundo tempo, quando o time do Del Valle agrediu muito mais.
Eu acho o seguinte, na terça-feira que vem, as pessoas vão colocar assim, se ganhar, continua, se não ganhar, perde. Eu acho que se ganhar, vai continuar ruim. Se perder, vai continuar ruim. Não vai ficar bom na terça-feira. Ninguém vai ligar na tomada, assim como um aparelho, e de repente começa tudo a funcionar. Não vai. O Flamengo pode ganhar de 3-0 na semana que vem do Del Valle, que não é tão bom como outras versões dessa mesma equipe. Fosse o time, talvez o time do São Paulo, naquele momento que jogou contra o São Paulo, que o time estava melhor, mais inteiro, saíram alguns jogadores. O Flamengo perderia demais. Mas você acha que essa equipe ainda pode jogar muito bem, Mauro? Essa equipe, do jeito que ela está, com esses jogadores? Com esses jogadores, eu acho que ele vai ter que buscar algumas saídas. Eu acho que tem que ter barração, tem que ter disputa por posição, tem que tirar o jogador da zona de conforto. Eu penso radicalmente o contrário daqueles que discursam assim, não pode tirar o Arrascaeta. Não pode, tem que tirar o Arrascaeta se estiver mal. Se estiver mal, tem que sair. Você está sem condição, você não consegue correr, não consegue render, ele tem que sair, treinar, se preparar. Não estou aqui questionando a qualidade dele, mas... Isso até motiva quem está no banco. Até motiva, você tem que ter disputa por posição, você tem que ter jogadores brigando para jogar. Você vê, por exemplo, o Scarpa está agora na Premier League. Quanto tempo ele foi reserva do Palmeiras? Anos não é reserva do Palmeiras, com diferentes treinadores. Ele teve que brigar para poder jogar, até pelas características do time do Palmeiras com diferentes técnicos. E na final de Libertadores, por exemplo, e outros jogos naquele ano de 2021, jogou de lateral esquerdo, de ala esquerdo, que não é a posição dele, não é de ele ruim demais, mas foi ali que ele se encaixou. Então, assim, isso aqui é disputa por posição. Eu gosto de citar o Palmeiras como exemplo porque é muito engraçado isso. Várias coisas interessantes e positivas que são feitas no Palmeiras nos últimos anos, nessa gestão do Abel Ferreira, no Flamengo, com o Vitor Pereira, qualquer outro técnico, as pessoas não aceitam que se faça. Essa é uma delas. Não, o Arrascaeta não pode. Por que ele não pode sair? Se ele estiver mal, ele vai sair. Não significa que ele não jogue nada. Pelo contrário, é um excelente jogador. E é super importante. Mas se não está bem, sai, se recupera, volta, mostra que está bem, aí ele vai recuperar a posição. Assim que funciona. Não tem Zico nesse negócio aí. O Zico era o único que não podia sair de jeito nenhum. Sabe por quê? O Zico nunca ficava fora de forma. O Zico jogou uma final de Copa do Brasil contra o Santos, machucado e negociado com a Udinese, e com 30 segundos ele fez o primeiro gol do jogo. Zico não tem mais, irmão. Então não tem esse negócio. O Zico não ia sair nunca, porque ele nunca ficava fora de forma. Agora esses caras ficam fora de forma. Por quê? O Gabigol é um, né? Não tô comparando com o Zico. É raro ver o Gabigol fora de forma. Ele corre todos os jogos. Ele vai sempre bem. Ontem acho que ele teve uma recaída porque ele perdeu já nos últimos anos muitos gols feitos, que eu acho que o jogador do naipe dele não deveria perder. E ontem ele perdeu uma chance que mudaria o rumo do jogo. E no time que está em crise, ali, aquilo é muito importante. Seria muito importante. Ele não soube aproveitar. Agora, eu acho que a questão vai muito além do técnico. Não estou dizendo que o técnico não tem a responsabilidade, mas vai muito além. Enquanto o Flamengo ficar nessa loucura de botar uma lupa em cima do técnico, de esquecer todo esse entorno, não adianta discutir agora, porque já deu 42 dias de férias. Quem pediu os 42 dias de férias? Quem que reivindicou isso? Fui eu? Foi você? Foi a torcida? Foi os jogadores. A diretoria está errada, mas os jogadores quiseram os 42 dias de férias. Eles pediram. E a diretoria foi banana e deu os 42 dias de férias. O Marcos Braz, o Bruno Espírito, o Rodolfo Landim, eles erraram. Mas os jogadores são sócios no crime, porque eles queriam. Não são profissionais? Não, vou tirar meus 30, que fosse 32, né? Vou voltar, vou treinar, vou ficar em forma ano que vem, eu tenho um Mundial de Clubes. Não, eles se preocuparam com as férias. Por que a gente não fala sobre isso? Qual é a responsabilidade deles? Não adianta o Davi Luiz sair de campo e falar, jogamos muito mal, não sei o que e tal, realmente. Inclusive o gol foi em cima dele. Dele e do Fabrício Bruno. O Davi Luiz hoje está jogando para ser um titular absoluto? Eu acho que não. Acho que ele pode ser barrado pelo Rodrigo Caio amanhã, que voltou a jogar, já está novamente à disposição do técnico. Então tem que ter disputa por posição, mas qualquer mexida que ele faça, se não funcionar perfeitamente, ele apanha. Se ele não mexer, ele também apanha. E aí não adianta. Não adianta. Foi jogar. O Judas aí, o Vitor Pereira, jogou com o time desmontado taticamente, um time medroso, um time que não tinha nenhum aspecto de marcação, foi covarde jogando atrás. O Independente Del Valle era para meter os 3, 4-1, porque o goleiro do Independente Del Valle, meu Deus do céu, tal de Ramírez, falar uma coisa pra você, ele errou cada uma, Sérgio. Teve uma hora que a bola veio, que ele foi encaixar, ele soltou a bola. Você nunca dê seu filho pro Ramírez brincar. Se você pegar, ai, Ramírez, então pra você, brinca com o neném, ele cai. Dá um bebê no colo dele? Mas não pode, não pode. Aí teve uma que ele foi sair aqui, ó. Ele soltou de novo e o Gabigol poderia ter matado o jogo. Não matou. Só que o Independente Del Valle é um time que tem o Rodrigues, o centroavante, tem o Pediarrone, eu não sei o nome, tem Pelerano, 41 anos, Sornosa. Então, tem o Dias. Então o Independente Del Valle teve 5, 6 oportunidades. E o Santos também, meu Deus, o goleiro, hein? Meu Deus, hein? Xiii. Como diria a Valone, meu Deus do céu, meteu Bertini e Ribeirão. É o seguinte, e aí, o seu Vitor Pereira
teve a oportunidade de fazer o Flamengo mais forte, mais firme, jogar do mesmo jeito que o Dorival Júnior fez. Arroz, feijão, bife e uma batatinha frita malemar. Um purê de batata. Não, ele quis inventar. Tomou de 1-0, vai perder de 3. Tem o jogo da volta. Tem a narração do gol aí, Cascão? Do Flamengo? Então coloca aí. Tem que ficar quieto. Então vamos lá, então. Segundo jogo do time do Flamengo. Perdeu pro Palmeiras a final e perde o primeiro jogo da final com o Independente Del Valle. E mais, se perder, vai cair e o Tite assume. Souza. Então, agora já que o diretor, né, o Coppola do futebol fez essa besteira de ter trocado... Que nem tava, né? Ficou no Carnaval, Marcos Braz, né? Marco Braz, né? Agora ele tem que manter. Agora o segredo pra ele, assim, é manter o que ele fez, né? Porque ninguém também constrói uma equipe em 30 dias, né? Lembrando que é assim... Mas ele quis ir lá pra ganhar título. É, e tem que ir, mas assim, tem que avisar pros outros times também, entendeu? Ele esqueceu de combinar com o Real Madrid. Com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Palmeiras deita neles. É, ele tem assim, pô, eles falou com... Com o Al-Hilal. Não combinaram com os caras. Ei, Real Madrid, espera aí. O que é? Ei, Real Madrid, espera aí que a sua... Pode esperar, que a sua hora vai chegar. Chegou! Se fosse com vocês lá, Real Madrid, 15-1. O Del Valle foi o segundo jogo da temporada do Del Valle, só pra você ter ideia. Do Del Valle, o segundo jogo, hein? O segundo jogo da temporada do Del Valle. Então ele pegou um time que tá iniciando a sua competição no seu país, contra um time assim que vem montado, mas não adianta, não tem mágica. Quando se troca igual o Flamengo está trocando, porque ficou refém do Jorge Jesus e está tentando achar alguém que traga o futebol. No futebol hoje ninguém é bobo mais. Ninguém consegue manter. O único time que está mantendo aí é porque manteve o treinador é o Palmeiras, com futebol bonito, um futebol que convence. Desculpa de falar do Corinthians, desculpa de falar do Grêmio, desculpa de falar do Internacional. Olha o Grêmio que o Renato Augusto subiu. Renato Augusto, ó. Gaúcho. O Renato Gaúcho. Olha o Internacional. Você nem gosta do Renato Augusto? Eu amo o Renato Augusto, mas amo mais o Renato Gaúcho, que é meu amigo. Não vou falar o que nós fizemos junto, que a gente fez muita coisa junto. Maravilhosamente bem. A gente foi bem demais. Eu ia só na rebarba dele. O que sobrava era meu. O rebote era seu, o rebote. Então ele pegava um filé parmegiana, eu pegava o contrafilé. Coxão mole? Então vamos lá. O Flamengo, do Judas, do Vitor Pereira, do jeito que quiser. Eu vou parar de chamar ele de Judas. A verdade, o Vitor Pereira chegou e fez um escarcéu. E o time do Flamengo não conseguiu ganhar do Palmeiras, que é freguês do Palmeiras. E também não consegue ganhar do Independente Del Valle, que faz o segundo jogo do ano. E perdeu ao Hilal, ao Pingolau, ao tudo isso, o Flamengo não ia pegar. Não ia fazer. Que, por sinal, a bola é tão redonda, meu irmão, igual aqui gira. E vocês, o que vocês fizeram para as crianças que morreram, o que vocês fizeram na pandemia, o que vocês fizeram pro Dorival Júnior, pro Rogério Ceni, pro Renato Gaúcho, pro Domenech Torrent, mas pro Jesus vocês pagaram o pau. Pro Jorge Jesus. Tanto é que foram para contratar ele em Portugal. E ele deu uma banana para vocês e foi pro Fenerbahçe. Fenerbahçe. E vocês fizeram isso com o Paulo Souza. Mandaram ele embora, vocês fizeram para todo mundo. Só que vocês acham que o futebol é o Flamengo. Não é o Flamengo. É o Corinthians, é o Sampaio Correia, é o Rio Branco da Americana. Sem time menor, não tem campeonato. Então vamos lá. Sérgio, o que o Flamengo fez de errado quando mandou o Dorival Júnior embora, trouxe o Vitor Pereira, e o que ele está fazendo de errado taticamente no time? Grande Sérgio, tá fraco, hein, Sérgio? Ô Marcão, seu piruzeiro, seu careca, você não manda em Oriente, quem manda em Oriente é ele. Você morava na casa... Netão, você falou bem, acho que quando começa, o treinador, na minha opinião, é que ganha jogo também, né? Você falou do Renato Gaúcho, e na minha opinião, o Flamengo ele fez a maior burrada do mundo. O Dorival Júnior sendo campeão, mandar um treinador campeão embora, é difícil a gente ver no nosso país, né? Então, ali muda-se... o retorno, irmão. Muda-se toda a expectativa e o trabalho que foi feito durante o ano. Quando você muda e aí você tem que começar do zero, o Vitor Pereira não teve tempo. E o jogador Zé não acredita. Não acredita. Você não tem treinador de goleiro? Tem.
Quando mudava o treinador de goleiro, Muda todo o sistema. não muda o Muda sistema? tudo, muda Você tudo. pode falar melhor que a gente. Muda tudo. E Você aí- trabalhava na Jovem Pan, não trabalhava? Na Rádio Bandeirantes é diferente. É assim, só que a gente tem que ser honesto, digno. E aí eles acreditaram, né, que o português, né, o Vitor Pereira ia dar o resultado que eles esperavam. Não deu na primeira final e não deu na segunda. E não vai dar na terceira, na minha opinião, até porque o Independente Del Valle é um bom time. É o mesmo que ganhou do São Paulo, jogando muito bem lá na 2-0. É. Então é um time que não vai pensando que o Flamengo vai chegar aqui e vai deitar e rolar. Eu acho que aí está o erro, né? O jogador não se adaptou ainda ao sistema do treinador. E aí existe... Mas não é o... Né, deixa eu perguntar pra você, pro Canhão. Não seria o treinador que tinha que se adaptar ao esquema que foi deixado e depois implementar aquilo que ele quer? Isso. Status que ele chegou, não. Eu concordo com você. Ele tem que chegar e, eu vou jogar como que estava jogando. E aí eu vou adaptando a minha... Isso, vai devagarzinho. Ele já... Aí ele quis mudar tudo e não tá dando certo. Na minha... Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. O Neto é meio engraçado, né? Mas é isso aí. Mais um vídeo aí, né? Concordo com o Neto. O Vitor Pereira, ele quis inventar assim, só que depois ele mudou de ideia. Voltou a escalar o mesmo estilo de jogo do Dorival, né? Com o Losango ali no setor de meio de campo, mas funcionou até um certo tempo, né? Principalmente no primeiro tempo funcionou, mas no segundo tempo ficou muito evidente a questão física e o Del Valle tomou conta do jogo, né? No primeiro tempo, o Flamengo teve a chance de abrir o placar, teve a melhor chance de abrir o placar. O Del Valle não teve chance real de gol no primeiro tempo, e no segundo tempo o Flamengo teve. No segundo tempo o Flamengo só foi ladeira abaixo, né? Fisicamente, né? Fisicamente, taticamente, foi tudo ruim no segundo tempo, principalmente, né? Então é aquilo, acho que só no segundo tempo foram 14 finalizações 14 ou 17, uma coisa assim, né? No segundo tempo pros caras. Então é aquilo. O Flamengo tem coisa pra melhorar? Tem. O Mauro Serra também comentou, né? Por que os jogadores não são questionados? Arrascaeta, 28 anos. Muito mal fisicamente. Jogadores exigiram 42 dias de férias. E a diretoria aceitou. Entendeu? É aquilo. Eu não sei o que cada jogador fez nas suas férias. Mas eu tenho certeza, ou pela cultura do futebol brasileiro, dos jogadores brasileiros, eles não se cuidam durante as férias. Isso já é cultura do futebol brasileiro, dos jogadores brasileiros. Não se cuidar durante as férias, o período de férias, que é um ponto principal. Ou antecipar a sua volta, né? Como o Michel fez em 2021, na época do Renato Gaúcho. Ele voltou, antecipou suas férias. E o que aconteceu? Michel antecipou suas férias, voltou, treinou cedo, jogou com o time sub-20 lá. E durante o ano o moleque voou. Foi o destaque do Flamengo em 2021. Quase fez aquele 2-1, né? Em cima do Palmeiras, mas depois o Andrés falhou e aconteceu aquilo. Entendeu? Então é aquilo. Um dos principais pontos foram a troca do técnico. O técnico tem culpa? Tem, mas conseguir implementar seu estilo de jogo em pouco tempo é quase muito difícil isso acontecer. Os jogadores pegar, demanda tempo. Questão física dos jogadores, muito aparente. O preparador é o mesmo de 2019. Ele não é um mágico que prepara a equipe de uma hora para outra. Isso demanda tempo. Então é aquilo. O que o Flamengo errou no seu planejamento no ano passado está pagando preço agora, né? Simplesmente é isso, né? E é aquilo. A Recopa tem a obrigação de ganhar. Placar 1-0 é um placar bom, poderia ser pior, mas tem tudo para poder reverter no Maracanã. Então é isso aí, tamo junto e é nóis. Valeu!